De volta com Cidadania. Hoje estamos discutindo os direitos dos homossexuais. Aqui no estúdio, eu continuo conversando com o coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos LGBT, deputado federal João Willis, e agora recebo Angélica Ivo, que também faz parte do grupo Mães pela Igualdade. Vou começar, Angélica, perguntando para você como você conheceu o grupo, como você decidiu participar do grupo. O que te levou? Na verdade, o que me levou foi a luta que eu venho travando, né, durante 1 ano e 2 meses, depois de ser violentada, né, através do meu filho, né, que eu perdi meu filho de 14 anos por conta da homofobia. E desde então eu venho lutando por justiça, né, para que outras crianças como meu filho não sofram o que ele sofreu. E essa ideia surgiu após o seminário que teve em maio aqui em Brasília, né, ao qual eu vim a convite do Jean. E nós fomos nos unindo e colocando as nossas dores, colocando as nossas experiências. Isso fez com que hoje eu me tornasse uma mãe de igualdade. Durante o crime, na época do crime, doeu ainda mais a repercussão, o fato de saber que foi um crime de ódio, Angélica? Na verdade, eu senti toda a dor naquele momento, sobretudo, porque eu não tinha conhecimento da existência da homofobia, eu não tinha conhecimento da existência de crimes de ódio. Era uma realidade distante. Distante. E muito menos eu podia acreditar que indivíduos, seres humanos, como eu, como você, pudessem cometer tal crime, e ainda mais contra uma criança, que no meu caso foi dessa forma. Foi contra uma criança de 14 anos que ainda não tinha se afirmado na sua questão, ainda estava saindo da infância, né, e teve todos os seus direitos impedidos naquele momento em que ele foi assassinado. Deputado, uma questão como essa do filho da Angélica, que foi um caso que teve uma repercussão enorme em todo o país, traz também à tona aquele programa Brasil Escola Sem Homofobia. Porque um programa desse sendo aplicado, por exemplo, talvez uma situação que começa como bullying e que acaba avançando como essa, não teria ocorrido, né? Eu concordo contigo, eu lamento profundamente que a presidenta Dilma Rousseff, por questões políticas, de instabilidade da base governista dela, tenha recuado em relação ao projeto Escola Sem Homofobia. Sobretudo ela, que tinha trazido uma mensagem ao Congresso Nacional bastante esperançosa e esperançada de que ela faria um governo intransigente no sentido da defesa dos direitos humanos. Eu lamento profundamente porque se o projeto Escola Sem Homofobia fosse implantado da maneira como ele foi concebido, crianças como Alexandre Ivo e outras tantas hoje que sofrem bullying, que são vítimas de violências, estariam protegidas para o futuro, a médio prazo, porque a ideia do projeto Escola Sem Homofobia é criar uma cultura de tolerância, de convivência com a diversidade. Eu conheci a Angélica pouco depois do assassinato do Alexandre Ivo e nós somos amigos, nos tornamos amigos, eu não era deputado ainda. Eu fiquei bastante sensibilizado com a história dessa mulher, com a força dela de transformar o luto dela em luta, mudar um artigo aí faz toda a diferença. Com a força dela de reencenar cada vez mais, porque cada vez que ela fala, eu tenho certeza que ela sofre, eu estive várias vezes ao lado dela e eu vejo esse sofrimento presente. O Alexandre Ivo se inscreve em 2 estatísticas absurdas, que é a violência contra homossexuais, a violência contra a criança ou adolescente. E o caso do Alexandre Ivo traz também um tema do qual as pessoas não querem tocar, que é a infância gay. Ninguém quer tocar nesse tema, como se os gays não tivessem uma infância. Eu tive uma infância. E eu, como Alexandre Ivo, nos meus 14 anos, eu não estava afirmado, com minha identidade ainda afirmada. Estava em formação. Minha orientação estava em construção, como a orientação de qualquer pessoa. De um heterossexual também está em construção aos 14 anos de idade. Entretanto, a sociedade não encara da mesma maneira. E houve gente cruel, gente muito cruel, que achou que o Alexandre Ivo deveria morrer por causa disso. Ela sabe disso, ela ouviu isso. Como se ele fosse culpado da morte por ele estar em formação da sexualidade dele. Isso é lamentável.
Isso é profundamente lamentável. E nós, como, quer dizer, o poder público, o legislativo, o executivo, o judiciário, tem que fazer um enfrentamento disso. Se o legislativo está parado por uma questão de conservadorismo, de má-fé, de hipocrisia, cabe ao executivo desenvolver políticas públicas. Por isso é inadmissível que uma política pública, como o projeto Escola Sem Homofobia, tenha sido suspensa, e ainda mais com o argumento que a presidenta falou publicamente, né? Era isso que eu ia perguntar. O senhor deve ter tido acesso ao material que Sim. até chamaram jocosamente de kit gay. Ele era um material agressivo dessa maneira, como tentam passar na mídia? É importante a gente falar. Alguma. Nós conhecemos o material. Antes de eu ser deputado, eu vim aqui numa audiência pública falar como professor. Eu sou professor universitário, eu vim falar do material. O material não é nada agressivo. Não tem nada de agressivo. Nada de agressivo. Houve uma manobra política aqui. Apresentaram para a sociedade um material que não era o verdadeiro material. Isso provocou uma histeria coletiva ao ponto de contaminar a presidenta da República. E eu não admito isso. A presidenta da República tinha que ter acesso ao verdadeiro material. Porque a frase dela, eu não faço propaganda, o governo não faz propaganda de opção sexual, doeu muito em mim. Porque não se trata de propaganda. E você também. Em mim também. Não se trata de propaganda de opção sexual. Primeiro, não é opção, eu não optei, Alexandre Ivo não optou, o filho de Eleonora, ninguém optou. A nossa orientação é uma construção. E eu, como cidadão desse país, portador de um crédito que se apresenta na forma de direitos, tenho que ter os meus direitos defendidos pelo mesmo Estado. Aliás, eu sou deputado federal para isso. Eu me elegi para isso. E pago um preço muito grande por defender essas lutas. Era isso que eu ia perguntar. O senhor é o único deputado gay, o único parlamentar gay assumido. É mais difícil trabalhar com essa bandeira tão forte? É dificílimo. É dificílimo. Em todos os campos é difícil. É difícil para mim na política institucional. É difícil para o movimento social. A Angélica hoje está no movimento social. Ela sabe o quanto ela é discriminada por ser mãe de um garoto que ainda a orientação estava em formação. Aqui é por demais difícil. O próprio evento Famílias pela Igualdade, que a gente acabou de realizar, foi um evento feito a duras penas. Foi preciso aprovar o projeto nas duas comissões de direitos humanos, trazer as Mães pela Igualdade, trazer autoridades argentinas, trazer artistas para poder o evento acontecer. Do contrário, não acontece. As portas se fecham. Se fecham. E da maneira mais sutil que você pode imaginar. As dificuldades é a passagem que não é dada, que não é concedida, é a demora em avisar o PTA, é o hotel que não é reservado. São pequenas dificuldades que são criadas para você desistir. Não é verdade, Angélica? Com certeza. Entendeu? É difícil conduzir um processo desse. Angélica, você